Bom, vamos falar da regência nominal. Nós tivemos a aula passada, nós falamos sobre regência verbal, tá? A gente já comentou o que era regência, o que quer dizer o termo regência, né? Que seria ordenar, direcionar, organizar, de certa forma, né? Colocar exigir, na verdade, né? Alguma ordem. E, deixa eu passar o slide aqui. Eu fiquei meio atordoada. Né? E nós falamos o que era a função da regência. Hoje nós vamos falar com a regência nominal. E a regência gramatical é em relação às palavras. Seria quando uma palavra ou frases, que a gente já comentou na aula passada, ela é subordinada a outra até para ter o seu sentido, para completar o sentido da primeira frase com a segunda frase, ou, no caso da semana passada, que era a regência verbal, do verbo com o complemento. Então, tá ali, regência gramatical é a propriedade de ter em certas palavras outras palavras sob sua dependência, para lhes completar ou explicar o sentido. A gente também já falou o que era termo regido, o que era termo regente, né? Lembram disso? Termo regido, palavra que depende de outra para obter sentido completo. E o termo regente, palavra a que se subordina o termo regido. Lembram quando a gente trabalhou lá? Regência verbal, termo regente, termo regido? Lembram, né? Pode escrever, gente. Eu não escuto, mas vocês podem escrever. Ok. Então, regência nominal. A regência nominal é a relação de subordinação entre um nome. Esse nome pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio. Tá? Lá na regência verbal era em relação aos verbos e seus complementos. E aqui é o nome. O nome pode ser substantivo, adjetivo, advérbio. Tá? E eles podem se apresentar como os termos regentes ou subordinantes, que tem outra nomenclatura também, como os regidos seriam subordinados, tá? Que eles exigem a presença de um complemento para a construção do seu sentido. A gente falou lá na regência verbal que é a mesma coisa. Lá trabalha com os seus complementos, ok? Então, é importante, tanto seja a regência verbal ou nominal, o conhecimento sobre as preposições, né? Porque, na verdade, eles é que vai fazer essa ligação entre o nome, no caso aqui, o nome e o complemento. Eu não sei, eu coloquei lá no material para vocês, eu vou até passar o slide aqui, mas se alguém achar que não precisa, a gente pula. Eu coloquei aqui, ele está desconfigurando, não sei o que houve ali, gente. Eu coloquei lá no material a diferença para vocês, complemento nominal, adjunta de nominal, locução adverbial e mais alguma coisa que de momento eu não me lembro, para vocês saberem a diferença. Eu vou dar uma passadinha rápida, porque a gente fala muito em complemento nominal, que é o caso hoje, né? Mas para vocês terem um pouco, relembrarem, porque eu acho que vocês já trabalharam isso aí. Complemento nominal é o termo que se relaciona com substantivos, adjetivos e advérbios, que é o nome, propriamente dito, e que forma com esses nomes um significado. Por que eu estou falando de complemento nominal? Porque às vezes tem aquela dúvida com o adjunta de nominal. Tá? Aqui a gente fala em complemento nominal. Complemento nominal cumpre a função de completar ou alterar o sentido de um nome. E ele é sempre introduzido por uma preposição. Por que eu grifei isso? Porque o adjunta de nominal lá, que a gente trabalhou lá na outra aula, ele não completa nem altera o sentido. Entendeu? Ele determina, ele delimita. Então tem essa diferença. Tá? E sempre o complemento nominal vai ser um substantivo abstrato. Tá? E no adjunta de nominal pode ser um concreto. No complemento nominal, não. Eu trouxe como exemplo aqui, eu tenho medo de filme de terror. No caso, a palavra medo, o nome medo, né? Ele é, por exemplo, se eu colocasse assim, eu tenho medo, estaria faltando um complemento, mas medo de quê? Já estou colocando uma preposição que é o de. Então, eu já sei que existe uma preposição, medo exige a preposição de. De filme de terror.
de filme de terror, ele está complementando o sentido da palavra medo. Se eu alterar ali medo de filme de terror, eu colocar medo de aranha, medo de avião, eu também estou mudando o sentido do medo. Então, essa é a função do complemento nominal. Tá? E aí, só mais uma observaçãozinha para vocês: complemento nominal, ele não indica posse, e ele que recebe ação. Isso vocês vão olhar lá no material, depois vai para o Drive, está na aula passada e eu estou repetindo aqui, tá? Para vocês poderem entender depois como a gente fica falando complemento. Tá? A polícia impediu a fuga do ladrão. O ladrão é que recebeu a ação sem pedido, porque a ação é verbo, né? Não seria a fuga. Então, é só mais ou menos para vocês saberem que impediu a fuga do ladrão, o complemento nominal seria do ladrão. Tá? Mas vamos voltar para a nossa aulinha de regência nominal. Regência nominal, nome, substantivo, adjetivo ou advérbio. Ali, ó, eu estou satisfeito com o resultado. Satisfeito é um substantivo, tá? E o complemento dele é com o resultado. Termo regente, satisfeito, que é o nome. Termo regido, com o resultado. Como é que eu sei que é com? Tem algumas dicas. Como aqui a gente está trabalhando em função do Enem, PAV, claro, aqui eu estou colocando frasezinhas, que é para vocês entenderem que a regência nominal, depois eu vou botar um textinho maior, depois lá no exercício um texto bem maior, mas vou dar algumas dicas, porque assim, ó, no Enem, tem várias situações que a gente tem que cuidar lá, que é tempo, que é a disposição, a preparação física da gente também, né? Porque da gente, vocês, né? Que vão estar lá fazendo prova, então tem todo aquele período. Então a gente tem que estar dentro do tempo, tem que saber aproveitar esse tempo, tá? E na regência nominal existe listas, eu vou colocar no material para vocês, algumas listas de palavras, de nomes, desculpa, de nomes que exatamente qual tipo de preposição que cada palavra exige. Mas a gente tem alguns macetezinhos. Por exemplo, eu estou satisfeito. Satisfeito com o quê? Então, já quem está satisfeito com alguma coisa. Lembra que eu trabalhei isso na parte de regência verbal, que era em função para descobrir objeto direto, que era para descobrir, na verdade, também a preposição. Então, perguntinhas que a gente faz e, ao mesmo tempo, já vai te dar a resposta da preposição. Satisfeito com alguma coisa. Então, já está o com. Então, a gente sabe que é uma preposição, é com. Não posso colocar uma dele, outro tipo de preposição. Tá? Guimarães Rosa, eu vou ter que ler aqui. Guimarães Rosa foi um autor contemporâneo de Clarice Lispector. Mesma coisa, termo regente, é o nome. Contemporâneo. Quem é contemporâneo? É contemporâneo de algo ou de alguém. Então, já está dizendo de, é a preposição de. Tá? O termo regente sempre vai ser o nome, que é o contemporâneo, e o termo regido, de Clarice Lispector, eu sublinhei o de, que é por causa da preposição, mas o termo regido ele é todo, tá? Porque é o que completa... Ai, desculpa, vou silenciar aqui, que eu me esqueci. Que é o completo sentido do nome. Estou ansioso por estar com meus pais. Mesma coisa. O nome é ansioso. Então, ele está mostrando que ele requer um complemento iniciado pela proposição por. Quem está ansioso por alguém. Desculpa, por algo. E quem está ansioso por alguma coisa, por algo. Então, já sai automaticamente a preposição. O termo regido, por estar com meus pais, porque ele está completando o sentido do nome. Fora isso, tem algumas palavras, alguns nomes, seja substantivo, adjetivo ou advérbio, que eles também exigem mais de uma preposição, não é uma só. Misericordioso é um caso de um nome que ele permite.
e exige, ao mesmo tempo, 3 preposições. O com, o para e o para com. Ó. Ele foi misericordioso com os colegas, para os colegas e para com os colegas. Está correto em qualquer discurso e em qualquer situação usado. Claro, né? Obviamente, em função da interpretação da frase. Opa! Agora nós vamos para umas tirinhas. Agora. Pois é, agora eu faço as coisas para interagir com vocês, vocês respondam lá, ok? Nós temos uma tirinha aí. Sou egocêntrico, mas tão egocêntrico que tenho vergonha alheia de mim mesmo. Eu não marquei, tá? Lá no Enem, provavelmente eles vão marcar qual é o nome, a preposição e complemento para saber se está certo, se está errado. Eu não marquei porque a gente já vai catar aqui. O que a gente tem que procurar primeiro? O que é o nome? A gente sabe que regência nominal vem um nome, seja substantivo, adjetivo, advérbio, e uma preposição. Então, a gente tem que procurar ali na listinha o que vocês acham que é um nome, uma preposição e provavelmente um complemento. Vamos lá no chat. Vocês estão aí? Vocês me abandonaram? Gente, vocês me abandonaram. Chuta, vamos lá. Isso, vamos, sem medo, gente. Vamos lá no Enem também, não, a gente não pode ter medo. Vamos catar um nome ali. Por exemplo, qual é o nome que vocês acham que é? Não, ó, sou tem um verbo. Olha ali, sou egocêntrico, tá? Vou te explicar. Ali só tá sou egocêntrico, um verbo, tá? Não tem ali uma preposição, então não é no primeiro quadrinho. Entendesse? A gente tem que tirar dessa... Hoje a gente vai tratar da regência nominal, vamos esquecer verbo. Vergonha alheia. Por quê? Porque, olha lá, vergonha alheia de mim mesmo. Tem uma preposição ali, que depois a gente vai ver se está certo ou não. Tá? Tá, Lorene, mas como a gente tem que trabalhar sempre assim, ó, nome, preposição e complemento nominal. Tá? Não estou dizendo que egocêntrico não seja, por exemplo, um adjetivo, entendesse? Mas eu preciso de uma frase. Lá no Enem, ou no PAV, eles vão marcar ali, ó, vergonha alheia de mim mesmo. É isso que eles vão marcar lá. Mas eu estou querendo mostrar para vocês como é que a gente já enxerga. Não! Vamos responder. Entendeu? Vamos responder. Assim, ó. Lá naquele último quadrinho tem vergonha. Quem falou vergonha alheia, ok. Na verdade, o nome é só vergonha. O alheia é porque ele está determinando, né? Pode ser vergonha minha, pode ser vergonha alheia, pode ser vergonha do Joãozinho, mas tá valendo. Então, lá, assim, a gente pega o nome que é vergonha. Então, quem tem vergonha de algo ou de alguma coisa, ou de alguém. Então, eu já estou dando a preposição, é de. Lá tem um de, então a preposição ali está certa. Ali, tudo bem que esteja uma palavra a mais, porque o adjetivo não tem problema. Então, o termo regente é a palavra, é o nome vergonha. E de mim mesmo seria o termo regido. Se colocar lá que o regente é vergonha alheia, não tem problema, tá? Porque tá junto, mas o principal é o nome. Vocês entenderam isso? Não entenderam? Vou perguntar. Posso passar? Vamos ver no outro aqui. Vamos ver o outro aqui. Tá? Nós temos um outro quadrinho. Eu vou ler aqui porque ali eu não enxergo. Você não sente remorso em ter um cavalo marinho preso no aquário? Em parte sim, em parte não. Tá? Nós vamos primeiro ver. Vamos achar. Eu vou até marcar ali para vocês. Ó. Você não sente remorso em ter. Então a gente procura o quê? Um nome, substantivo. Sente é verbo, então tá fora. Remorso é a palavra que a gente vai se guiar. E em seguida tem um em, que é uma preposição, que agora a gente vai ver se está certo ou não.
Então, a gente faz aquele velho, não precisa, faz de conta que eu não decorei aquela lista de palavras lá. Vamos seguir naquelas perguntinhas, naqueles macetezinhos que a gente vai fazer. Quem tem remorso de algo, de alguém, ou por algo. Então, a minha preposição, o remorso pede proposição. Ele pede duas preposições. É que de algo ou por algo. E ali a preposição está em. Então, aqui existe um erro de regência nominal. Entenderam o que eu estou tentando passar? Termo regente é remorso e o regido é ter um cavalo. Tá? Então, essas umas palavrinhas que a gente sempre usa, eu gosto muito de usar, tanto lá no objeto direto como aqui, essas perguntinhas que já automaticamente já te dá a resposta. Se não aparecer uma preposição, é porque não tem, provavelmente não vai ser uma regência nominal. E aqui eu marquei, tá? Porque vai aparecer textos assim também. Provavelmente eles vão marcar, por isso que eu marquei nesse. E a palavra capaz ou incapaz, ela é um nome também, eu falo palavra, é um nome que também exige preposição e ela exige dois tipos de preposição que agora a gente vai ver. Vocês lá no Enem podem olhar toda o texto, tá? Como pode ir direto com a palavra. Porque provavelmente vão querer saber o quê, tá certo? Eu quero saber, hoje, incapaz do ato ínfimo. Eu quero saber se essa regência nominal tá certa, porque já está marcado incapaz, eu já sei que é um nome, provavelmente depois é uma preposição, depois eu complemento o nominal. Eles vão querer saber se está correto ou não. Então, qual é a pergunta básica? Quem é incapaz ou quem é capaz de alguma coisa. Então, eu já disse que existe uma preposição de. Por que ali tá do? Porque do é de mais o. Por que é o o? Porque ato ínfimo é uma palavra masculina, tem o o na frente. Então, fica do. Ok? Ato ínfimo, vocês sabem o que é, né? Ato inferior. Ó, isso mesmo, são sim. Vamos pegar os macetezinhos. Outro quadrinho. Olha só, a gente tem que ler aqui. Helga, fazem 20 anos em que nos conhecemos. Agar, você lembrou, acho que é Agar que se fala. Como eu poderia esquecer? Foi no mesmo dia em que venci meu primeiro torneio de dardos. Então a gente vai, já vai olhar lá para o quadrinho lá adiante. Primeira, porque no primeiro quadrinho ali eu não tenho um nome seguido de uma preposição. Então não está naquele primeiro quadro, se for o caso da gente ter que procurar isso numa prova. Né? Então, é no segundo quadrinho. Como eu poderia esquecer? Não tem uma preposição na primeira frase. Na segunda, foi no mesmo dia em que venci meu primeiro torneio de dardos. Lembra que a gente falou lá na regência verbal que a regência gramatical, ela é em palavras, uma palavra subordina a outra, né? Mas também falou em frases. Ali são duas orações, porque a primeira foi no mesmo dia, tem um verbo, e depois, em que venci meu primeiro torneio, é uma segunda oração, porque outro verbo. Então, o nome, mesmo dia, porque é de uma oração que vai ligar a outra oração, que é aquela oração subordinada que eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas o nome é mesmo dia, ou dia, mesmo, é como eu digo, está caracterizando o dia, em que venci meu primeiro torneio de dados. Então, o que a gente vai ver? Se a preposição está correta. Tem que estar escrevendo. Então, o que acontece? O próprio mesmo dia, o que aconteceu? Em que dia? Foi o mesmo dia em que aconteceu alguma coisa. Não é no, né? Só se tivesse uma palavra masculina, no caso. Mas em mais o no. Aqui não. Ó, em que venci. Então, o em tá certo, porque a palavra, o adjunto, no caso adverbial de tempo, que é o mesmo dia, ele exige a preposição em. E aí ele liga duas orações, tá? Não é só palavras, tá? Só coloquei isso mais para curiosidade, entendeu? Ó, ele é digno de receber um aumento, tá? Aqui é mais para colocar para vocês, porque a regência nominal, gente, é muito disso.
vocês vão ter listinhas de palavras, tá? Então, mais ou menos eu estou explicando que depois vai lá para o Drive. Ele é digno de receber um aumento. Ó, a pergunta, digno de quê? Digno de algo. Termo regente é o próprio nome, digno, termo regido de receber um aumento. O local é acessível a cadeiras de rodas. Ó, alguma coisa, alguém é acessível a alguma coisa, a alguém. Tem uma preposição a. Então, está, naturalmente está certa a questão, né? É só para vocês verem como se percebe essa preposição. Termo regente é um nome que é acessível, termo regido a cadeira de rodas. Esse produto não é compatível com água oxigenada. Quem é compatível ou alguma coisa é compatível com algo ou com alguém, por exemplo. Tá? Então, exige a preposição com. Não passou, não passou. Hoje está trancando, não sei se está trancando só aqui. Tá? Agora nós vamos analisar alguns nomes, né? Ó, tenho horror de rato. Temos que ver se está certo ou errado a frase. Tá, qual é o nome? Gente, escreva ali para mim. Vitória. Ah, Vitória, tu sempre escreve. Vamos lá, isso mesmo, Juliane. Horror. É isso aí. Então, assim, ó. Horror é um substantivo que ele vai exigir uma preposição. Então, que pergunta que vocês fariam? Quem tem horror, tem horror? Ai, eu escuto. Não. Quem tem horror a alguma coisa. Exato. A. Então, se eu tenho horror a algo, eu tenho horror a rato. Entendesse? Então, sempre aquela pergunta, quem tem horror a alguma coisa. O horror, ele pede a preposição a. A gente está acostumado, óbvio, na fala coloquial, o de, mas é o a. Tá? Então, no caso, a frase correta aí seria, tenho horror a rato. Na segunda, ele ficou furioso por aquilo. O nome, que é furioso, que é um adjetivo, exatamente. Então, a mesma coisa. Quem fica furioso com alguma coisa. Então, a correção da frase seria, ele ficou furioso com aquilo. Sigo firme na minha meta. O firme também, ele pede uma preposição. Por exemplo, quando alguém é firme em, exato, em alguma coisa. Ali, no caso, tá, é o em mais o a, porque a minha meta seria. Então, por isso que é o na, ok? A bactéria não é visível com o olho nu. Bom, essa aí a gente até não precisa nem pensar, né? Já de cara, exatamente. Então, são preposições que o nome é que exige, ok? Ele é muito apegado em bens materiais. Vamos ver se está correta ou incorreta assim. Vamos no nome primeiro. E aí a gente já consegue ver. Apegado, ele é muito apegado a bens materiais, é apegado a alguma coisa. Tá? É um adjetivo, né? Óbvio, né? Então a frase seria, a correta seria, ele é muito apegado a bens materiais. Estamos fartos de tantas promessas. Exatamente. Por isso que eu digo, faz a perguntinha e né, tu intui já qual é a preposição. Ó, estamos fartos de tantas promessas. Quem está farto de alguma coisa, ou de alguém. Então, tá correto. Ela era suspeita de ter assaltado a loja. O adjetivo é suspeita.
E ele requer qual preposição? Aquela mesma perguntinha, quem é suspeita de alguma coisa. Então, está correta essa aí também. Ele era intransigente neste ponto do regulamento. Mesma coisa, quem é intransigente em alguma coisa, em mais este, neste. Ok? A confiança dos soldados no chefe era inabalável. Aqui, cadê o nome daqui? Onde é o nome? Fiz essa de propósito. Nome. Lembra? Sempre. Regrinha. Nome, preposição e complemento. Confiança. Confiança é o nome, ok? Porque é um adjetivo. A preposição e o complemento. Então, assim, ó, quem tem confiança em algo ou alguém, ok? Agora nós vamos ver o nome é confiança. Quem é o complemento? Às vezes não está coladinho. Aí nós vamos fazer assim, vou mostrar para vocês. Confio os soldados no chefe era inabalável. Tá? Para mim saber qual é a proposição que eu estou trabalhando, a preposição que eu estou trabalhando. A confiança dos soldados. A confiança era quem confia em alguém, em alguma coisa. Então, o complemento não é dos soldados, mas no chefe. Entenderam? Não pode se atirar também de cara, né? Vocês entenderam isso? Por que não é dos soldados? Dos soldados, na verdade, aí vai entrar outra coisa, vai entrar aquele adjunto lá, que a gente falou que ele, na verdade, ele está restringindo, tá? Mas a confiança é em alguém. Quem confia em alguém. Não confia do ou de alguém. Entendeu? Por isso é que a confiança seria o termo regente e o termo regido seria no chefe e não dos soldados. Vocês entenderam? As pegadinhas, né? Sou bacharel no direito. Mesma coisa. Quem é bacharel em alguma coisa. E não no, porque direito não é o direito, é direito. Então, eu sou bacharel em direito. Estava propenso para substituir o açúcar pelo adoçante. Tá? Mesma coisa, olha só. O propenso é o nome. Quem é propenso, né? Desculpa. Quem está propenso a alguma coisa. Então, a preposição é um a. Então, estava propenso a substituir o açúcar pelo adoçante. Sempre faço essa palavrinha, claro, né? Tem que pegar a palavra e saber qual é a pergunta que vai colocar, mas geralmente é isso aí, é sempre o mesmo padrãozinho. Ninguém está imune do vírus. Essa também já está na cara, né, gente? Ó, correto seria o quê? Ninguém está imune ao vírus. Porque quem está imune a algo ou a alguma coisa. O é por causa da palavra masculina. Exatamente. Aí juntou, ok? Aquele homem é capaz de tudo. Aí isso é fácil, né? Nomezinho, capaz, né? Quem é capaz de alguma coisa, tá o dele de tudo que está complementando o sentido da palavra capaz. Aí eu botei uma questãozinha assim, ó. Por que eu coloquei esse contexto enorme que eu não vou ler? Porque esse tipo de exercício vai cair lá para vocês. Aí vocês vão ler tudo isso aqui, e aí vão chegar lá a pergunta, e a pergunta não tem nada a ver com o que vocês leram, porque não é interpretação. Neste caso, porque é regência, tá? Então, primeira coisa, vocês vão ler a pergunta. O texto acima apresenta uma regência nominal imprópria, ou seja, uma regência que está incorreta. O que pode ser verificado é, então, se não colocasse o texto e ele colocasse as frases, por exemplo, todas escritas, não ia precisar do texto. Então, preste atenção nisso, porque vocês aproveitam um tempo e passam essa questão direto. Ó, a cerâmica indígena, vou ler aqui, a cerâmica indígena era artística e muito resistente ao fogo. Resistente é o nome, ok?
Quem é resistente a alguma coisa. Então, resistente ao fogo está correto. Na B, contrariamente ao que se pensava na atualidade. Vocês podem até voltar lá no texto e olhar, mas geralmente não muda o sentido, eles só querem saber se esse ao aqui está certo. Então, quem é contrário a alguma coisa ou a alguém. Então, o ao, que aqui está certo, até em função da palavra masculina que vai precisar depois, tá bem? Na C, nenhum indivíduo se mostrava avesso para fazer vasilhas. O nome. Ah, mas como é que eu sei o nome? Porque não está marcado aqui. É como eu falei, é nome, procure nome, preposição e o complemento. Esquece o verbo, tá? No caso, porque aqui é regência nominal. O nome é o avesso. Então, quem está avesso, geralmente tu estás avesso para alguma coisa, não. Tu está avesso a alguma coisa. Então, aquele para está errado. Aí tu vai marcar C e já vai passar para o próximo exercício. Ok? Não precisa nem ver o resto. Podes até ver. Eu posso até dar que os outros ali, provavelmente, se essa está errada, os outros estão certos. Ó. Era difícil de encontrar alguém sem habilidade. Eu tomava... depois é o digno de integrar o corpo social. Mas no momento que vocês chegarem, já passa para essa questão. Tá? É uma dica, assim, para não ficar muito batendo na mesma questão, né? Aqui é outra situação. Aqui não eu tenho texto e aqui ela já vai direto que eu falei. Poderia ter colocado lá o comando da outra sem o texto, tá? Em que opção todas as preposições em destaque estão de acordo com a regência do nome? Aqui aí eu destaquei. Eu não ia destacar, eu disse, não, vou destacar, né? Para ficar mais prático. Vamos lá. Vocês querem fazer essa? É que eu também fiquei meio horário, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho para fazer aqui. Mas dá para vocês fazer esse exercíciozinho. Querem fazer comigo? Querem primeiro ver uma por uma? A letra A, por exemplo, vamos ver o que está errado? Ninguém me responde hoje. Vocês estão abusando porque eu não estou ouvindo vocês, né? Olha só. Por ter sido transferido, o marinheiro foi morar à Rua Martinez. Quem mora em algum lugar. Não mora a algum lugar. Exato. Então tá errado. Mora na rua, ok? Local próximo ao quartel. Quem mora próximo de alguma coisa. Não há alguma coisa. Ok? Então tá errado. Tá, chegou agora a resposta para mim da Vitória, da primeira. Na B. Em nosso país... Em nosso país temos ojeriza por guerra, mas temos capacidade para lutar sem medo. Ojeriza é asco, é aversão, tá? Então, em nosso país temos ojeriza por guerra. Quem tem ojeriza por alguma coisa. Então, o por está certo. Mas temos capacidade para lutar sem medo, tá? Essa função de capacidade que eu quero trabalhar com vocês. Ó. Capacidade, quando é uma capacidade que ela é uma qualidade da pessoa, aí é um nome que exige a preposição de. Capacidade, quando é uma aptidão para alguma coisa, bom, já falei o para, é a preposição para. Nesse caso, ele tem uma capacidade para lutar sem medo, é uma aptidão, não é uma qualidade, é uma aptidão dele. Então, por ser aptidão, a capacidade pede a preposição para. Então, a B está certa, não precisa nem olhar o resto é errado, tá? Mas eu só coloquei essas questões para vocês saberem como é que é a função lá no Enem. Tá ok, gente? Vocês estão entendendo? Querem que eu mostre para vocês das outras? Por que está errado? A minha abandonou. O que é o sim, Vitória? Quer que eu responda da C? É isso? Das outras?
Acho que a plataforma tá demorada, ou vocês não estão me respondendo. Estão me ouvindo? É, tá atrasado. Eu tô vendo assim também. Tá? Entenderam essa aqui? Agora eu vou deixar uma listinha aqui para vocês, como eu disse. Eu vou mostrar para vocês que tem algumas diferenças. Eu vou colocar lá no Drive, tá? Eu digo para decorar. Ah, tem que decorar algumas coisas. Se a gente não sabe, é bom, né? Pelo menos dar uma olhada para saber qual é que é. Se não, faz aquelas perguntinhas que eu sempre falei. Ó, amor. O amor é uma palavra que ela, bom, como o próprio amor, né? Exige um monte de coisa. Amor, aqui está exigindo várias preposições. Na vida também, mas vamos lá. Tem amor a seus livros, meu amor pelos animais, cultivemos o amor da família, o amor para com a pátria. Então, é um nome que aceita e exige várias preposições. Ó, acessível, isto é acessível a todos. Acostumado, a palavra que aceita duas, ó, a e com. Tá? Afável, também para com. Agradável, sou agradável a ti. E as mesmas perguntinhas. Quem é agradável a quem? Quem é acostumado? É acostumado a algo, ou com alguém. Então, as próprias perguntinhas já respondem para vocês qual é a preposição. Apto a e para, aversão a e por, capaz de e para, que foi o capaz foi aquilo que eu falei lá para vocês. Quando a capacidade é de qualidade e é de aptidão é para, e quando é qualidade é de. Contrário, tá? Contrário a, sempre vai ser contrário a algo, alguma coisa, alguém. Curioso, de tudo. Vitória curiosa por natureza. Descontente com. Quem é descontente com alguma coisa. Imune a e imune de, tá? Inofensivo a e para. O vírus é inofensivo a seres humanos. Os danos que sofreu são inofensíveis para a saúde. Junto a e junto de. Comprei a casa junto à sua. Estava junto de Miguel. Aceita as duas preposições. Opa. Simpatia a e por, também aceita duas. Tendência a e por. Isso aqui é bom vocês darem uma lidinha, entendeu? Porque eu sei que não vou decorar tudo mesmo, né? Mas pelo menos vocês têm uma noção pelas frases que eu coloquei, o sentido que elas têm. Cada preposição traz. Aqui tem uma charge, tá? Que eu queria que vocês me dissessem se está certo a regência nominal dela. Ó, ali diz. Deixa eu ver, eu não tenho desenho aqui. Ó. O que mudou nesta frase? Nada. É frequente o descaso com o ensino público. É, né? A frase, o sentido está certo. Eu quero saber se a regência nominal está certa. Gente, não esqueçam de colocar o nome lá nas notas compartilhadas com a presença. Tá? A Helena está aí para colocou já os links do material. Tem o e-mail dela, depois eu vou colocar lá no Drive, vai aparecer o e-mail dela. Gente, vocês não vão me responder se tá certo? É o que está escrito no quadro. Cadê o nome dali? Tá tudo com frio essa gente. Vocês estão me ouvindo, não me abandonem. Cadê a Loreni? Oi, Juliane, assim, né? Ah, não vou ter como escutar. Tô falando certinho o nome de vocês, né? Quem é o nome ali da frase, gente? Aqui vocês podem chutar. Tranquilo. Descaso.
Aí, para te saber, porque tu não tem na lista, ou tu não vai lá olhar na listinha, para te saber se a preposição com está certa, nesse caso é o termo regente, né? É o nome, e se a preposição é com, e o termo regido é com o ensino público. Como é que tu sabe se aquele com está certo ou não? Qual é a pergunta que tu faria? Nesse caso é o nome. Exatamente. Tá, mas eu quero saber da preposição. Qual é a pergunta que tu faria para saber se aquele com está certo ou não? Eu não sei se está certo ou não. Lembra? Quem tem descaso, tem descaso. Vai, Vitória. Quando tu tem descaso, tu tem descaso com alguma coisa. Entendeu? Por isso que eu digo, tem muitas palavras que é bom você dar uma olhadinha naquela lista. Porque o por seria como se a gente está falando informalmente, vai tranquilo e dá para entender tranquilamente. Entendeu? Mas é o com, exatamente. Com o ensino. Então a pergunta é: quem tem descaso com alguma coisa. E ele exige a preposição com. Por isso, essa charge está correta. Isso, com o ensino. E o ensino público seria o complemento nominal. Porque descaso é um substantivo abstrato, né? Lembre. Por isso, ele o resto é complemento nominal. Pensei que era com, mas acabei chutando por. Não, mas é isso aí. Mas o chutar vocês é porque vocês estão pensando, entendeu? E é como eu disse, como vocês estão no coloquial, no informal, a gente fala. É que nem eu vou para a praia. Né? É para a praia. Aí a gente junta tudo e faz para a praia. Entendeu? É normal. E o sentido não mudou. Tá? Mas a gente tem que aprender aqui, porque lá no Enem, ou em situações lá de monitoramento, a gente tem que saber como é que é, se está certo ou não. Eu vou colocar material para vocês, a listinha, eu passei algumas, mas tem mais lá, eu vou colocar, vai ser liberado amanhã, talvez. Esse material, os slides vão para lá também. Qualquer dúvida, vocês deem um grito, vou para a praia. Ótimo, já engoliu. E o sentido é o mesmo, entendeu? Mas lá no Enem, se tu escrever isso aí na redação, te riscam, entendeu? Então, a gente é bom dar uma olhadinha lá na listinha que eu vou colocar, que a lista é enorme, vocês não têm noção, pega uma gramática lá, mas vocês não vão decorar. Então, sempre tentem fazer esse macetezinho de perguntar, tá? Tanto na regência nominal quanto na regência verbal, porque as duas também trabalham com transitividade, né? E as duas, só que uma é nome e a outra trabalha com verbo, mas as perguntinhas são as mesmas, a própria resposta já te traz qual é a preposição. Ok, gente? Desculpa, gente, pelo mau funcionamento. Eu acredito que seja meu, mas se for pela plataforma, de qualquer forma, peço desculpas. Que eu já quase surtei aqui, porque eu achei que eu não ia falar. Aí eu já ia entrar no celular, mas tá tudo tranquilo. Qualquer coisa, vocês gritem a Helena lá. A Helena tá louca para receber e-mail de vocês. E vocês dêem uma olhadinha no material. Mas, de qualquer forma, próximo dia, quando eu vier dar aula, mesmo que seja com outro assunto, eu venho perguntar para vocês se vocês tiveram alguma dúvida, tá? Desculpa se eu me perdi, mas é porque eu fiquei apavorada que eu não ia dar aula hoje. Ai, meu Deus, deu tudo certo. Pelo menos isso.